Seja muito bem-vindo a este momento de oração. Que alegria ter você aqui, unido a esta corrente de fé que se estende por tantos corações em tantos lugares diferentes. Você não abriu este vídeo por acidente. Há algo que te trouxe até aqui. Uma necessidade que talvez ainda não tenha conseguido colocar completamente em palavras. Uma situação que pesa, um nome que dói só de pensar. Uma batalha que já dura tempo demais e que precisa de uma intervenção que vai além do que qualquer esforço humano consegue alcançar. E é exatamente para isso que os santos arcanjos estão aqui. Para receber o que é pesado demais para ser carregado sozinho e para apresentar cada intenção diante do trono do Altíssimo com uma autoridade que nenhuma força do mundo consegue barrar. Hoje vamos orar juntos uma oração que vai tocar áreas profundas da vida. Vamos invocar a presença de São Miguel, São Rafael e São Gabriel sobre situações que muitas vezes ficam escondidas porque são difíceis de compartilhar. Vamos colocar diante do céu as intenções mais íntimas, aquelas que ficam guardadas no fundo do coração porque parecem grandes demais ou porque há vergonha de admitir que existem. Antes de continuarmos, faça algo importante agora mesmo. Curta este vídeo, inscreva-se no canal Jornada da Fé e considere se tornar membro para apoiar esta missão de oração diária. Esta obra só continua porque pessoas como você escolhem fazer parte dela. Faça isso agora, antes de seguir na oração, e fortaleça esta corrente de fé que alcança corações em todos os lugares. Santos arcanjos do Senhor, São Miguel, São Rafael e São Gabriel, invocamos a vossa presença sobre este momento sagrado. Que cada palavra que sobe ao céu agora seja recebida e apresentada diante do trono do Altíssimo com toda a autoridade que o Senhor vos concedeu. Estamos aqui com intenções que muitas vezes não conseguimos nem nomear completamente, com dores que existem em camadas tão profundas que nem sempre sabemos onde exatamente dói, com batalhas que estão acontecendo em dimensões que os olhos não alcançam, mas que o coração sente com uma clareza que não pode ser ignorada. Há pessoas aqui que chegaram carregando intenções que nunca foram ditas em voz alta para ninguém. Pedidos que ficaram apenas no silêncio da madrugada, quando não havia mais como segurar as lágrimas. Necessidades que foram guardadas com tanto cuidado que nem mesmo as pessoas mais próximas sabem que existem. Situações que foram enterradas por vergonha, por medo de julgamento, por não saber se seria possível ser ouvido e compreendido. Tudo isso pode ser colocado agora diante dos arcanjos. Não há intenção escondida demais para os olhos do céu. Não há pedido íntimo demais para ser recebido pelas mãos dos mensageiros do Altíssimo. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, abre esta oração com tua presença poderosa. Que tua espada de luz crie um ambiente de proteção ao redor de cada pessoa que está aqui unida nesta corrente de fé. Que nenhuma distração, nenhum pensamento de dúvida, nenhuma voz que tenta dizer que esta oração não vai adiantar, encontre espaço neste momento. Que cada coração esteja completamente livre para se abrir, para se expor, para entregar o que carrega sem medo de não ser recebido. São Rafael Arcanjo, companheiro fiel de todas as jornadas humanas, visita cada pessoa que está aqui neste momento com tua presença restauradora. Há corações que chegaram até esta oração já tão cansados que precisam ser sustentados para conseguir orar até o fim. Há almas que estão tão fragilizadas que qualquer coisa seria suficiente para fazê-las desmoronar. Chega até cada uma delas com tua ternura, que quem está frágil seja fortalecido, que quem está exausto seja sustentado, que quem chegou sem forças encontre nesta oração uma renovação que não vem do esforço próprio. São Gabriel Arcanjo, mensageiro das promessas eternas, anuncia sobre cada vida representada nesta oração que o céu está atento, que nenhuma intenção profunda ficou escondida dos olhos do Senhor, que nenhum pedido íntimo deixou de ser ouvido, que cada necessidade que foi guardada em silêncio por tanto tempo chegou ao conhecimento do Pai, que enxerga o que está escondido e que responde no tempo certo, com uma precisão que surpreende e que glorifica. Que este momento
seja diferente de todos os outros momentos de oração que já aconteceram. Que algo se mova de maneira mais profunda. Que a graça chegue em camadas que ainda não haviam sido tocadas. Que as intenções mais íntimas recebam a atenção dos arcanjos e que as respostas que chegarem sejam tão concretas e tão precisas que não deixem dúvida de que o céu ouviu cada palavra, cada suspiro, cada lágrima que foi derramada em silêncio. Escreva com fé nos comentários. São Miguel recebe as minhas intenções mais profundas e apresenta ao Senhor. São Miguel Arcanjo, príncipe poderoso das milícias celestes, voltamos nosso clamor para ti neste momento com uma intenção que queima no coração de muitas pessoas que estão aqui unidas nesta corrente de fé. Há vidas aqui que estão sendo esmagadas pelo peso de uma injustiça que não encontrou resolução. Há pessoas que foram prejudicadas por quem deveria as proteger, que foram traídas por quem deveria ser fiel, que foram condenadas por algo que não fizeram, que perderam o que era seu por direito, através de manobras desonestas que a justiça humana não conseguiu ou não quis enxergar. Há quem carrega no peito a dor específica de saber que foi lesado, que foi prejudicado, que foi tratado de maneira injusta e que não encontrou até agora nenhum caminho de reparação. É por essas pessoas, por essas histórias de injustiça que gritam por reparação, que esta oração se levanta agora com toda a autoridade que a fé concede. Tu que és o defensor dos fracos e o protetor dos que foram injustiçados, tu que ages com precisão sobre cada situação que fere a justiça do Altíssimo, volta teus olhos para cada pessoa representada nesta oração que está carregando o peso de uma injustiça sem resolução. Não há injustiça que escape aos olhos do Senhor. Não há desonestidade que permaneça encoberta para sempre diante da autoridade celeste. Não há manobra humana que seja poderosa o suficiente para barrar o que o céu determinou como justo. Coloca tua espada entre cada pessoa injustiçada e toda a força que tenta manter a injustiça no lugar. Há quem está envolvido em processos judiciais que se arrastam há anos sem uma resolução justa. Há quem foi lesado financeiramente por pessoas que se aproveitaram da confiança depositada. Há quem perdeu oportunidades de trabalho por causa de calúnias e mentiras que foram espalhadas por quem tinha interesse em prejudicar. Há quem foi abandonado em momentos de necessidade por quem tinha a obrigação de estar presente. São Miguel, age sobre cada uma dessas situações. Que a verdade venha à luz, que o que foi escondido seja revelado, que o que foi roubado seja restituído, que o que foi destruído pela desonestidade alheia seja reconstruído pela graça do Altíssimo. Protege também os que estão tentando buscar justiça e que enfrentam resistência em cada passo. Há quem está lutando por seus direitos e que encontra portas fechadas em todos os lugares que tenta. Há quem apresentou provas e não foi ouvido. Há quem clamou por justiça e foi ignorado. Que tua intercessão abra os caminhos que estão bloqueados. Que as pessoas certas sejam colocadas nos lugares certos para que a justiça possa prevalecer. São Rafael Arcanjo, intercede pelas feridas profundas que a injustiça causa. Há uma dor particular em ser tratado de maneira injusta que vai além do dano material ou profissional. É uma dor que toca a dignidade, que questiona o valor próprio, que faz a pessoa se perguntar por que aquilo aconteceu com ela. Toca essas feridas com tua presença restauradora. Que a dignidade ferida seja restaurada. Que a autoestima abalada pela injustiça seja reconstruída. Que a capacidade de confiar que foi comprometida por traições seja gradualmente devolvida. Cura também a amargura que pode nascer de uma injustiça prolongada sem resolução. Há quem está carregando um ressentimento que foi se tornando mais pesado a cada dia que passou, sem que a situação fosse resolvida. Que tua presença toque esse ressentimento e impeça que ele se transforme em veneno que destrói quem o carrega mais do que destruiu quem causou a injustiça. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada vida injustiçada representada nesta oração que o Senhor é o juiz supremo e que nenhuma injustiça permanece sem resposta diante do seu tribunal. Que o que a justiça humana não conseguiu resolver encontrará resolução na justiça divina.
que o que foi tirado de maneira desonesta será devolvido com acréscimo, que quem causou a injustiça encontrará diante do Altíssimo a consequência das próprias ações, e que quem foi injustiçado encontrará na graça celeste uma reparação, que vai além de qualquer resolução humana seria capaz de oferecer. Escreva com fé nos comentários: São Miguel defende a minha causa e faz a justiça prevalecer na minha vida. São Rafael Arcanjo, médico do corpo e da alma, intercessor fiel de todos os que carregam batalhas que acontecem dentro da própria mente, voltamos nosso clamor para ti neste momento com uma intenção que muitas pessoas têm vergonha de nomear. Há pessoas aqui que estão sofrendo por dentro de uma maneira que os olhos de fora não conseguem ver, que acordam todas as manhãs enfrentando pensamentos que as assustam, que as paralisam, que as fazem questionar a própria sanidade. Há quem convive com uma ansiedade que não para nunca, que está presente no trabalho, nas refeições, nas conversas, nos momentos que deveriam ser de descanso. Há quem luta contra uma tristeza profunda que não encontra explicação lógica e que não passa independentemente do que se tente fazer. Há quem enfrenta pensamentos intrusivos que chegam sem aviso e que deixam um rastro de culpa e de medo. É por essas pessoas, por essas mentes, que estão em batalha constante, que esta oração se levanta agora com toda a ternura e com toda a fé desta corrente. Tu que conheces cada dimensão do ser humano, tu que enxergas o que acontece nas camadas mais profundas da mente e do coração, estende tua mão restauradora sobre cada pessoa representada nesta oração que está travando uma batalha dentro da própria cabeça. Não há sofrimento mental que esteja além do alcance da tua intercessão. Não há confusão de pensamentos que a graça celeste não possa organizar. Não há mente tão perturbada que a presença dos arcanjos não possa trazer paz. Chega até cada uma dessas vidas com tua presença restauradora e começa uma obra de cura que vai até as raízes. Há pessoas aqui que estão lutando contra a depressão que foi instalando um peso progressivo que foi apagando as cores da vida aos poucos, que não conseguem mais sentir prazer nas coisas que antes traziam alegria, que se levantam pela manhã com um esforço desproporcional porque o simples ato de começar o dia já exige mais do que as forças disponíveis. São Rafael, toca essas mentes com tua luz restauradora. Que a escuridão que se instalou seja dissipada, que as cores da vida comecem a retornar, que a disposição para viver seja renovada de maneira sobrenatural. Intercede também pelos que estão sofrendo de ansiedade que tomou conta de cada área da vida. Há quem não consegue tomar uma decisão simples, sem ser dominado pelo medo de errar. Há quem não consegue descansar porque a mente não para de produzir cenários de catástrofe que ainda não aconteceram e que provavelmente nunca acontecerão. Que tua presença traga paz a essas mentes agitadas, que o silêncio interior seja restaurado, que o descanso verdadeiro seja possível novamente. São Miguel Arcanjo, coloca a tua espada entre cada pessoa representada nesta oração e todo espírito que se alimenta do sofrimento mental. Há forças espirituais que trabalham para intensificar a confusão, para amplificar os pensamentos negativos, para transformar preocupações normais em terrores paralisantes. Que tua autoridade derrube cada estrutura espiritual que está contribuindo para o sofrimento mental de cada pessoa que orou aqui. Que a mente de cada um seja território livre, protegido e habitado pela paz que vem do Altíssimo. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada mente em batalha, representada nesta oração, que o sofrimento que está sendo enfrentado não é sinal de fraqueza nem de falta de fé. Que buscar ajuda tanto espiritual quanto profissional é ato de coragem e de sabedoria. Que o Senhor não abandona os filhos que lutam por dentro. Que a mente que hoje está em batalha pode ser restaurada pela combinação da graça celeste com o cuidado humano que o Senhor coloca disponível através de pessoas e de recursos que existem para isso. Inspira em cada pessoa que sofre mentalmente a coragem de buscar ajuda sem vergonha. Que o estigma que muitas vezes envolve o sofrimento mental seja quebrado. Que cada pessoa compreenda que cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Que os recursos certos apareçam no momento certo
para cada um que precisa de suporte além da oração. Escreva com fé nos comentários: São Rafael cura a minha mente e traz paz aos meus pensamentos. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, voltamos nosso clamor para ti neste momento, com uma intenção que aprisiona silenciosamente mais pessoas do que qualquer estatística consegue medir. Há pessoas aqui que estão paralisadas pelo medo. Não um medo passageiro que chega e vai embora, mas um medo que se instalou de maneira permanente e que foi tomando conta de cada área da vida aos poucos, sem que a pessoa percebesse exatamente quando aquilo deixou de ser uma preocupação normal e se tornou uma prisão. Há quem não consegue tomar decisões porque o medo do erro é maior do que o desejo de avançar. Há quem não consegue construir relacionamentos porque o medo da rejeição chega antes de qualquer aproximação. Há quem não consegue sonhar porque o medo do fracasso apaga cada ideia antes que ela tenha chance de crescer. É por essas vidas aprisionadas pelo medo que esta oração se levanta agora com toda a autoridade dos arcanjos do Senhor. Tu, que és o guerreiro que nunca recuou diante de nenhuma força, tu que enfrentaste o maior combate do universo sem hesitar, volta teus olhos para cada pessoa representada nesta oração que está aprisionada por medos que a impedem de viver plenamente. Coloca tua espada de luz entre cada uma dessas vidas e todo o espírito de temor que as mantém paralisadas. Que cada corrente de medo seja cortada pela tua autoridade celeste. Que cada prisão construída pelo temor seja aberta pela tua presença poderosa. Há medos que nasceram de experiências traumáticas que deixaram marcas profundas. Há quem foi traído e que agora tem medo de confiar. Há quem foi humilhado e que agora tem medo de se expor. Há quem perdeu algo importante e que agora tem medo de investir em qualquer coisa nova, porque o fantasma da perda anterior está sempre presente. São Miguel, age sobre essas raízes específicas. Que os traumas que alimentam os medos sejam tratados pela graça celeste. Que as experiências passadas percam o poder de ditar o comportamento presente. Protege também os que estão tentando enfrentar seus medos e que encontram resistência interior em cada tentativa. Há quem decide avançar, mas que no momento de agir sente um bloqueio que parece impossível de superar. Há quem faz planos com coragem, mas que na hora de executar o medo chega com uma força que desfaz tudo. Que tua presença esteja nesses momentos específicos de confronto com o medo. Que a coragem que o Senhor concede seja maior do que qualquer temor que tente barrar o avanço. São Rafael Arcanjo, intercede pela cura das feridas que estão na raiz de cada medo representado nesta oração. O medo raramente surge do nada. Há sempre uma história por trás, uma experiência que ensinou ao coração que o mundo é perigoso, que as pessoas não são confiáveis, que tentar traz consequências dolorosas. Toca essas histórias com tua presença restauradora. Que cada ferida original seja curada de maneira completa. Que a lição errada que o coração aprendeu seja substituída pela verdade de que avançar com fé é sempre mais seguro do que ficar paralisado pelo temor. Cura também a vergonha que muitas vezes acompanha o medo. Há pessoas que têm vergonha dos próprios medos, que os consideram irracionais, que se julgam fracas por não conseguirem simplesmente superar o que sentem. Que tua ternura alcance esses corações que se julgam com dureza. Que a autocompaixão substitua a autocrítica. Que cada pessoa compreenda que o medo é humano e que buscar libertação dele é ato de coragem e não de fraqueza. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada vida aprisionada pelo medo, representada nesta oração, que o Senhor não deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que cada pessoa que está aqui aprisionada pelo temor receba hoje a certeza de que foi criada para avançar e não para recuar. Que foi feita para construir e não para se esconder. Que foi chamada para uma vida de plenitude, que o medo está tentando roubar, mas que a intercessão dos arcanjos está restituindo agora. Que cada corrente de medo seja quebrada. Que cada prisão de temor seja aberta. Que cada vida representada nesta oração experimente a liberdade de quem foi libertado, pelo poder dos arcanjos do Senhor.
Escreva com fé nos comentários. São Miguel quebra as correntes do medo na minha vida e me liberta para avançar. São Gabriel Arcanjo, mensageiro fiel das bênçãos que o céu derrama sobre os filhos que trabalham com honestidade e com dedicação. Voltamos nosso clamor para ti neste momento com uma intenção que toca o cotidiano de cada pessoa que está aqui unida nesta corrente de fé. Há mãos aqui que trabalham duro todos os dias, mãos que constroem, que servem, que criam, que cuidam, que produzem com um esforço que muitas vezes não é reconhecido da maneira que merecia ser. Há pessoas que se dedicam com integridade ao trabalho que têm e que ainda assim sentem que o fruto do esforço não está chegando na proporção que deveria. Há quem trabalha mais do que qualquer pessoa ao redor e que ainda assim vê outros avançarem enquanto permanece no mesmo lugar. É por essas mãos, por esse trabalho honesto, por esse esforço que merece ser recompensado, que esta oração se levanta agora com fé e com esperança. Tu que iluminas caminhos e que anuncias portas abertas para os filhos que confiam no Altíssimo, anuncia agora, sobre cada trabalhador representado nesta oração, que o esforço honesto não passa despercebido aos olhos do Senhor, que cada hora dedicada com integridade está sendo registrada pelo céu, que cada tarefa cumprida com responsabilidade está sendo vista pelo Pai, que recompensa os filhos fiéis, que a bênção sobre o trabalho das mãos está sendo preparada e que chegará no tempo certo e da maneira certa. Há pessoas aqui que estão em trabalhos que não as realizam, mas que precisam permanecer neles enquanto novas portas não se abrem, que acordam todas as manhãs para cumprir obrigações que não correspondem aos seus talentos e às suas capacidades, mas que são necessárias para sustentar a família neste momento. São Gabriel, abençoa esse trabalho, mesmo que ele seja temporário. Que a fidelidade naquilo que ainda não é o ideal prepare o caminho para o que está sendo construído nos bastidores do espiritual. Abre portas de reconhecimento para os que têm sido preteridos injustamente. Há trabalhadores aqui que entregam mais do que o exigido e que são ignorados na hora das promoções e dos reconhecimentos. Que os olhos certos sejam abertos para enxergar o valor do que está sendo entregado. Que o talento que está sendo desperdiçado em lugares pequenos encontre o espaço que merece. Que cada trabalhador fiel receba o reconhecimento que o esforço honesto produz. São Miguel Arcanjo, protege o trabalho de cada pessoa representada nesta oração. Há ambientes de trabalho onde a competição se tornou tóxica, onde a inveja age de maneira ativa, onde há pessoas que trabalham para derrubar os colegas em vez de construir junto. Coloca tua espada entre cada trabalhador fiel e toda estratégia de sabotagem que tenta impedir seu avanço. Que as armadilhas preparadas por quem tem interesse em prejudicar sejam frustradas antes de se fecharem. Que o trabalho honesto seja protegido pela autoridade celeste. Guarda também a saúde de quem trabalha em condições que desgastam o corpo e a mente. Há trabalhadores que estão se sacrificando fisicamente pelo sustento da família. Que tua proteção envolva cada um deles. Que os acidentes sejam evitados. Que o corpo suporte o esforço sem ser destruído por ele. Que o equilíbrio entre trabalhar e descansar seja encontrado e preservado. São Rafael Arcanjo intercede pelas feridas emocionais que ambientes de trabalho difíceis causam. Há pessoas que foram humilhadas por chefes que abusaram da autoridade, que foram desvalorizadas de maneira sistemática até começarem a acreditar que não eram capazes, que desenvolveram medos e bloqueios relacionados ao trabalho por causa de experiências que deixaram marcas profundas. Toca essas feridas com tua presença restauradora. Que a confiança no próprio valor e na própria capacidade seja restaurada. Que cada trabalhador saiba que o Senhor enxerga o que foi entregue com fidelidade e que nenhum esforço honesto será desperdiçado. Que o trabalho das mãos de cada pessoa representada nesta oração seja abençoado. Que produza frutos que sustentam, que realizam e que glorificam o nome do Senhor. Escreva com fé nos comentários. São Gabriel, abençoa o trabalho das minhas mãos e abre portas de reconhecimento na minha vida. São Rafael Arcanjo, médico dos corações partidos,
intercessor fiel dos que carregam a dor mais silenciosa que existe, voltamos nosso clamor para ti neste momento com uma intenção que muitas pessoas não conseguem admitir nem para si mesmas. Há pessoas aqui que estão profundamente sozinhas. Não necessariamente sozinhas no sentido físico, porque algumas delas vivem rodeadas de gente, têm família, têm colegas de trabalho, têm vizinhos, mas que por dentro carregam uma solidão que nenhuma presença humana ao redor conseguiu até agora preencher. Há quem perdeu alguém que era o único ponto de conexão verdadeira e que desde então vive com um vazio que não encontra nome. Há quem foi abandonado em momentos em que mais precisava e que desde então construiu muros tão altos ao redor do coração que já não sabe mais como deixar alguém entrar. Há idosos que passam dias inteiros sem que ninguém se lembre de perguntar como estão. Há jovens que têm centenas de conexões virtuais e que nunca se sentiram tão sós. É por essas pessoas, por esses corações abandonados, que esta oração se levanta agora com toda a ternura dos arcanjos do Senhor. Tu que acompanhas cada jornada humana com fidelidade, tu que nunca abandonas quem foi colocado sob tua proteção, chega até cada coração solitário representado nesta oração com tua presença restauradora. Que a solidão que corrói por dentro seja tocada pela graça celeste. Que o vazio que parece impossível de preencher comece a ser ocupado por uma presença que vai além de qualquer companhia humana. Que cada pessoa que está sozinha sinta neste momento que há alguém ao lado dela, que não vai embora, que não abandona, que não esquece. Cura as feridas do abandono que estão na raiz da solidão de muitas pessoas representadas nesta oração. Há quem foi abandonado pelos pais na infância e que carrega até hoje a marca de ter sido deixado para trás por quem deveria ser o primeiro amor. Há quem foi abandonado por um cônjuge que prometeu estar sempre presente e que um dia simplesmente foi embora. Há quem foi abandonado por amigos no momento de maior necessidade e que desde então não consegue mais acreditar que alguém ficará. Toca cada uma dessas feridas específicas com tua presença restauradora, que cada abandono sofrido seja curado de maneira completa. Intercede também pelos que estão sozinhos por causa de circunstâncias que fugiram do controle. Os que se mudaram para lugares novos e que ainda não construíram conexões. Os que perderam cônjuges ou amigos para a morte e que ainda estão aprendendo a existir sem aquela presença. Os que foram isolados por doenças que os afastaram do convívio que antes tinham. São Rafael, que a graça celeste envie as pessoas certas para cada uma dessas vidas. Que conexões genuínas sejam formadas. Que amizades verdadeiras apareçam de maneiras inesperadas. São Miguel Arcanjo, protege os que estão sozinhos e que por causa dessa solidão se tornaram vulneráveis a influências que não são saudáveis. Há pessoas que, na tentativa de preencher o vazio da solidão, acabaram se aproximando de ambientes e de pessoas que as exploram em vez de as amar. Que tua espada de luz proteja cada coração solitário de ser manipulado pela vulnerabilidade que a solidão cria. Que as conexões que se formarem sejam genuínas e edificantes. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada pessoa solitária representada nesta oração que o Senhor vê cada momento de solidão. Que cada refeição feita sozinho, cada noite passada sem ter com quem conversar, cada momento importante vivido sem ninguém para compartilhar, foi visto pelos olhos do Pai, que se importa com cada detalhe da vida dos filhos que confiam nele. Anuncia que a solidão não precisa ser o destino, que conexões verdadeiras são possíveis, que o coração que foi fechado pelo abandono pode ser aberto novamente pela graça, que pessoas certas estão sendo preparadas pelo céu para entrar na vida de cada um que orou aqui hoje, pedindo por companhia verdadeira e por amor genuíno. Escreva com fé nos comentários. São Rafael cura a minha solidão e envia pessoas verdadeiras para a minha vida. São Gabriel Arcanjo, mensageiro das promessas que o céu nunca esquece, anunciador das graças que o Altíssimo reserva para os filhos que não desistem apesar de tudo, voltamos nosso clamor para ti neste momento, com uma intenção que carrega o peso de sonhos que foram enterrados não por falta de desejo, mas por excesso de dor.
Há pessoas aqui que um dia sonharam com uma vida diferente da que estão vivendo, que tinham planos, projetos, visões claras do que queriam construir, que investiram fé, energia e esperança em direções que não chegaram onde esperavam, e que em algum momento do caminho, depois de uma decepção grande demais ou de uma série de pequenas derrotas que se acumularam, simplesmente pararam de sonhar. Não porque escolheram desistir de maneira consciente, mas porque a dor foi maior do que a esperança conseguiu suportar. É por essas pessoas, por esses sonhos enterrados, por essas esperanças que precisam ser ressuscitadas, que esta oração se levanta agora com toda a fé que existe nesta corrente. Tu que anunciaste o impossível para uma jovem humilde em Nazaré e que transformaste o que parecia absurdo em realidade, anuncia agora sobre cada vida representada nesta oração que os sonhos que foram enterrados pela dor não precisam permanecer no túmulo, que o que foi deixado para trás pelo cansaço pode ser retomado pela graça, que o que parece tarde demais aos olhos humanos ainda está dentro do tempo perfeito de Deus, que a esperança que foi apagada pelas circunstâncias pode ser reacendida pela presença dos arcanjos do Senhor. Há pessoas aqui que desistiram de sonhar depois de uma grande perda, que tinham um projeto de vida construído em torno de algo ou de alguém que um dia não estava mais lá, e que quando aquela perda chegou, levou junto não apenas o que foi perdido, mas a capacidade de imaginar um futuro que valesse a pena ser construído. São Gabriel anuncia sobre essas pessoas que um futuro novo é possível, mesmo depois de uma perda que parecia definitiva. Que a vida não terminou, onde a dor tentou fazer acreditar que terminou. Inspira a coragem para recomeçar. Há pessoas aqui que sabem o que queriam, mas que têm medo de tentar novamente, porque a última tentativa custou caro demais. Que construíram uma proteção ao redor do coração para não precisar enfrentar de novo a dor de ver um sonho desmoronar. Que a intercessão dos arcanjos seja mais forte do que esse medo. Que a coragem de tentar mais uma vez chegue de uma maneira sobrenatural que surpreenda até a própria pessoa que já havia desacreditado de si mesma. São Miguel Arcanjo, remove os obstáculos que estão impedindo os sonhos de respirar novamente. Há forças espirituais que trabalham para manter pessoas conformadas, acomodadas, convencidas de que o que existe é o máximo que podem esperar. Que tua espada corte cada corrente de conformismo e de resignação que está aprisionando esses corações. Que o desejo de mais, de melhor, de diferente, seja reacendido com força renovada. Que cada pessoa que havia parado de sonhar receba hoje uma visão nova do que ainda é possível alcançar. São Rafael Arcanjo, cura as feridas que fizeram os sonhos parecerem perigosos demais para serem nutridos novamente. Há uma dor específica em sonhar e não realizar que deixa marcas que interferem na capacidade de sonhar novamente. Que tua presença restauradora toque cada uma dessas marcas. Que o coração seja curado o suficiente para se abrir novamente para a esperança, sem precisar se blindar do futuro para se proteger do passado. Que cada sonho abandonado que foi entregue nesta oração receba um sopro de vida nova. Que o que estava morto comece a respirar. Que o que estava adormecido comece a despertar. Que o que havia sido enterrado pela dor seja ressuscitado pela graça poderosa dos arcanjos do Senhor. Que nenhuma pessoa que orou aqui hoje chegue ao fim da vida com os sonhos que o Senhor plantou no coração ainda guardados por medo de tentar mais uma vez. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel ressuscita os meus sonhos e renova a minha esperança. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, voltamos nosso clamor para ti neste momento, com uma intenção que carrega o peso de vidas que chegaram até esta oração no último fio. Não no limite da paciência apenas, não no limite das forças apenas, mas no limite de tudo. Há pessoas aqui que estão num ponto em que qualquer coisa a mais parece impossível de suportar, que carregaram por tanto tempo, que lutaram por tanto tempo, que confiaram por tanto tempo e que chegaram num lugar onde o próximo passo parece grande demais para ser dado. Há corações que estão segurando por um único fio e que precisam de uma intervenção celeste urgente antes que esse fio se rompa.
É por essas pessoas, por esses corações corajosos que chegaram até aqui, mesmo estando no limite absoluto, que esta oração se levanta agora com toda a autoridade dos arcanjos do Senhor. Tu que és o guerreiro, que nunca abandona os que estão em batalha. Tu que posicionas teus exércitos exatamente onde a necessidade é mais urgente, volta teus olhos para cada pessoa representada nesta oração que está no último fio. Que tua espada de luz chegue antes que o fio se rompa. Que tua presença seja o sustento que falta para que mais um passo seja possível. Que tua autoridade remova o peso que está fazendo tudo parecer impossível de continuar. Há pessoas aqui que estão no último fio por causa de situações que se acumularam sem dar trégua, que não tiveram tempo de se recuperar de uma antes que outra chegasse, que foram sendo sobrecarregadas progressivamente até chegar num ponto em que o peso total é maior do que qualquer pessoa conseguiria suportar sozinha. São Miguel age sobre esse acúmulo. Que o peso que foi se somando comece a ser aliviado pela intercessão celeste. Que o que foi colocado sobre essas vidas, além do que podiam suportar, seja redistribuído pelas mãos dos arcanjos. Remove todo obstáculo espiritual que está contribuindo para que a situação permaneça no limite. Há forças que trabalham especificamente para manter certas pessoas sobrecarregadas, para garantir que o alívio não chegue, para impedir que qualquer solução se concretize. Que tua espada corte cada uma dessas estratégias. Que o que estava sendo bloqueado seja liberado. Que o que estava sendo atrasado seja acelerado. Que a solução que parecia impossível comece a se formar de maneiras inesperadas. São Rafael Arcanjo sustenta os corações que estão no último fio. Há um esgotamento que vai além do físico e do emocional, e que chega na alma de uma maneira que é difícil de descrever para quem nunca experimentou. Um esgotamento que faz tudo parecer cinza, que retira o sabor de qualquer coisa, que transforma cada nova manhã numa montanha que parece impossível de escalar. Chega até esses corações com tua presença restauradora e renova o que está se apagando. Intercede especialmente pelos que estão no último fio e que estão sozinhos nesse momento, que não tem ninguém com quem compartilhar o peso, que chegaram até esta oração porque não encontraram mais nenhum outro lugar para ir. Que tua ternura seja companhia real para cada um deles. Que a sensação de estar completamente sozinho no limite seja substituída pela certeza de que os arcanjos estão presentes e que o Pai Celestial está olhando com um cuidado que não falha. São Gabriel Arcanjo anuncia sobre cada vida que está no último fio representada nesta oração que o Senhor age com mais poder, exatamente nos momentos em que as forças humanas chegaram ao fim. Que o esgotamento do esforço próprio é muitas vezes o ponto em que a graça encontra o espaço que precisava para agir sem impedimento. Que estar no último fio não é o fim da história, que é muitas vezes o início do milagre que o céu estava preparando. Que cada pessoa que está no último fio receba ainda hoje uma intervenção concreta do céu. Que algo mude, que um peso seja aliviado, que uma solução apareça, que uma pessoa certa chegue, que uma porta se abra, que o último fio seja suficiente para aguentar até que o milagre se manifeste. Escreva com fé nos comentários: São Miguel segura o meu último fio e não me deixa cair. São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo, São Gabriel Arcanjo. Chegamos ao encerramento desta oração com o coração transbordando de gratidão e com a alma sustentada pela certeza inabalável de que o céu esteve presente em cada segundo deste tempo de clamor. Algo aconteceu aqui que vai além das palavras. Algo foi movido no espiritual. Algo foi plantado em corações que chegaram secos e que agora sentem uma vida nova brotando onde havia apenas terra árida. Algo foi quebrado em vidas que chegaram no último fio e que ao longo desta oração sentiram uma força chegando de uma direção que não esperavam. Há corações que chegaram até aqui carregando injustiças que pesavam como pedras e que ao longo desta oração sentiram o peso sendo aliviado pela presença de São Miguel. Há mentes que chegaram em batalha constante e que receberam durante este tempo um toque de paz que começará a se manifestar de maneira crescente nos próximos dias.
Há vidas aprisionadas pelo medo que experimentaram durante esta oração, o início de uma libertação que a graça dos arcanjos tornou possível. Há corações solitários que chegaram sem esperança de conexão e que sentiram durante este tempo uma presença que não conseguem explicar, mas que reconhecem como real. Há sonhos abandonados que receberam nesta oração um sopro de vida nova que começará a produzir frutos no tempo certo do Senhor. Tudo isso é real. Tudo isso é fruto da intercessão poderosa dos santos arcanjos. São Miguel Arcanjo, consagra agora cada vida que se uniu a esta corrente de fé. Coloca a tua espada flamejante como escudo permanente sobre cada pessoa, sobre cada família, sobre cada situação que foi colocada sob tua proteção ao longo desta oração. Que este escudo permaneça firme nos dias difíceis que ainda virão. Que, quando as batalhas retornarem, cada pessoa que orou aqui se lembre de que está marcada pela proteção celeste. Que, quando o medo tentar se reinstalar, a memória desta oração fale mais alto do que qualquer voz de angústia. Defende cada vida desta corrente nas provações que ainda estão por vir. Há desafios que ainda não apareceram no horizonte, mas que tentarão chegar. Há armadilhas que ainda estão sendo preparadas, mas que não encontrarão brecha, porque cada vida que orou aqui foi consagrada pela intercessão dos arcanjos. Que cada pessoa vá para os próximos dias com a certeza de que não caminha sozinha e que a proteção celeste está ativa sobre cada passo que será dado. São Rafael Arcanjo, conclui tua obra restauradora sobre cada vida que participou desta oração. Que as curas que começaram aqui continuem avançando nos dias seguintes. Que as mentes que foram tocadas encontrem paz crescente. Que os corações solitários recebam as conexões que foram pedidas. Que os corpos enfermos respondam de maneira surpreendente aos tratamentos. Que cada processo de restauração iniciado aqui chegue até o seu fim completo e glorioso, sem que nada o interrompa no meio do caminho. São Gabriel Arcanjo, sela esta oração com tua mensagem de esperança, que não falha e não envergonha. Anuncia sobre cada vida representada aqui que o Senhor viu tudo, que cada lágrima foi guardada, que cada noite no último fio foi acompanhada pelo olhar do Pai que nunca fecha os olhos sobre os filhos que confiam nele, que cada sonho abandonado foi visto com compaixão, que cada solidão foi sentida pelo coração do Altíssimo que se importa com cada detalhe da vida de cada filho, que cada pessoa que participou desta oração saia diferente de como chegou, que a paz seja maior, que a confiança seja mais sólida, que a esperança seja mais firme, que a fé seja mais madura e mais enraizada do que estava quando este tempo de oração começou. Que os arcanjos sejam honrados por cada fruto que esta oração produzir. Que o nome do Senhor seja glorificado por cada testemunho que nascer desta corrente de fé que cresce a cada dia e que alcança corações em todos os lugares. Escreva com fé nos comentários: São Miguel, São Rafael e São Gabriel, consagro a minha vida e a minha família à proteção dos arcanjos do Senhor. Se esta oração tocou seu coração, curta este vídeo agora e inscreva-se no canal Jornada da Fé. Considere se tornar membro para apoiar esta missão de oração diária e compartilhe com alguém que está esperando por um milagre em sua vida. Que os santos arcanjos abençoem o seu lar.